Olá, pessoal. Bom, uma estudante pediu que eu fizesse uma análise de uma simulação que ela recebeu da Estácio. Então, segundo ela, entrou em contato para saber qual a faculdade é Estácio do Rio, para se informar sobre o Pravaler. A mensalidade da faculdade é R$ 12.200. Para contratar a empresa, a mensalidade do primeiro mês da faculdade teria que ser como taxa de cadastro. Veja, lá no vídeo que eu tenho sobre o Pravaler, eu falava que é mensalidades mais taxa de cadastro, mais IOF, mais IPCA. Se essa taxa de cadastro, como ela é presente aqui, é uma das 6 mensalidades do primeiro semestre e fica só por elas, menos mal. O problema é se essa taxa de cadastro, que tem o valor referente à mensalidade de um curso inteiro, isso pode ser sim um grande problema. Naquele exemplo, feito isso no contrato, seriam parceladas apenas os 5 meses dos semestres e nos outros períodos o semestre integral. A taxa apresentada no início é de 0,94% mais IOF. E depois essa porcentagem pode diminuir, como também pode aumentar. A gente sabe que hoje, dia 4 de maio, vai ter outra reunião do Banco Central com possibilidade de aumentar ainda mais a taxa de juros. Então, feito isso, elas podem ser parceladas nos 5 meses seguintes. A taxa apresentada, como eu falei, de 0,94 e depois essa porcentagem pode diminuir. Acho pouco provável. Estou te caminhando a simulação feita. Gostaria de saber se você acredita que os valores alterariam muito desde que me foi apresentado abaixo. Desde já, muito obrigado. Adoro o seu canal. Bom, vamos lá. Nessa simulação, 12.200 a mensalidade, financiando 6 meses, com uma taxa de 0,95, nesses 12 parcelas de R$ 6.500, não está incluído o IOF, não está incluído taxa de cadastro, está incluído a mensalidade de janeiro. Logo, se você tiver que pagar, como eu falei, o valor da mensalidade de janeiro como taxa de cadastro, 12.200 taxa de cadastro, e financiar 5, como ela disse, ok. Mas esses cálculos representam as 6 mensalidades com taxa de 0,99 ao mês, mais ou menos, dando aqui 6.500. O exemplo que eu citei, que ela falou, deu muita diferença em relação ao exemplo que você citou. Naquele exemplo é uma base real. Naquele exemplo era 1,5 de taxa ao mês, que era subsidiado, dava 1,35. Isso no longo prazo dá uma diferença muito grande. Então aqui, não tem o IOF, que aumentou em 20 de setembro de 2021, aumentou. Então tem provavelmente um valor do IOF, ou vai ser acrescentado aqui, ou você vai ter que pagar antecipadamente. E aí, como você financia 6 mensalidades em 12, se fosse o caso, né? Porque eu daria, de novo, 5 em 10, 5 mensalidades em 10 vezes no primeiro semestre, 46% é o efetivo do financiamento. No terceiro semestre, como já sobe para 7.315, vai para 40%. Tá vendo? 40%. 40% é o que eu falo, é o valor da prestação menos os R$ 12.200, é como se ela estivesse pagando 60% e financiando apenas 40%. Aqui não está previsto. Veja, os financiamentos estudantis de vez em quando mudam alguma coisa, por isso a importância da mentoria para acompanhar contrato, tudo. Sempre teve uma correção anual desses valores pelo IPCA, assim como as mensalidades também são corrigidas pela correção do índice da faculdade. Nessa simulação, pelo que eu pude observar, não foi considerado o IOF, não foi considerado o aumento da mensalidade e não foi considerado correção do IPCA. O que até faz sentido, porque senão a gente estaria falando em valores inflacionados que não são base de comparação de hoje. Mas aquele exemplo que eu dei lá no vídeo, que tem aqui no Instagram e também no YouTube, ele é um exemplo real que vai se agravando a cada semestre que vai passando, tá? Então, como eu disse, tem que analisar com muito cuidado, porque simulações, normalmente eles não têm nenhum compromisso com simulações. Ah, não, mas tem mais IOF. E o que acontece? Às vezes os alunos eles ficam tão empolgados na ânsia de contratar, isso aqui cabe no meu orçamento, beleza. Depois que já está tudo animado, pode vir as surpresas, como essa. Tem mais IOF, o que é direito, é um imposto federal. E tem mais a taxa de cadastro. A taxa de cadastro não é essa uma de 6, coisa que eu acho pouco provável que não seja, tá? Então, assim, o Pravaler, esse daqui com taxa de 0,94,
frente àquela que diz de 1,35 a 1,51, que foi o exemplo, é uma taxa interessante. Mas isso em cima de mensalidade de 12.200 é uma paulada. 12.200 de mensalidade, a da minha filha é 7.000. Entende? Então, às vezes aquela história, não sei se vocês já ouviram essa nomenclatura, né? Ah, tá incluído no preço, ou seja, tem uma taxa um pouquinho mais barata aqui, mas por quê? Porque eu estou cobrando esse absurdo aqui de mensalidade. Talvez uma das mais caras conhecidas, né? Então, enfim, é isso aí. Eu aviso os meus mentorados que eu vou fazer um vídeo novo muito importante para vocês que têm imóveis, que é uma outra ótica dentro de tudo aquilo que já foi incluído nos meus modelos de mentoria. Então, aqui, para responder as dúvidas dessa aluna, eu preciso que ela entre um pouco mais, veja faça esses questionamentos ao para valer, e se fosse minha mentorada, aí sim eu acompanharia com muito mais detalhe, conferência, com tudo isso, porque isso aqui eu fiz uma breve análise aqui em meia hora, enfim, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí.